Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo graças a um amigo chamado Pedro Pereira. É um português que está morando hoje em Manaus. Ele é um cara profissional da área em que vamos falar, né? E ele inclusive já trabalhou no desenvolvimento de um produto desse tipo, né? De forma realmente profissional em uma grande empresa. Então o Pedro, eu acabei fazendo algumas perguntas para ele e ele me respondeu gentilmente, como sempre faz. E então consegui montar esse videozinho para tirar essa dúvida que todo mundo sempre tem: qual é a grande diferença entre pasta selante e pasta cicatrizante, ok? Antes de mais nada, eu gostaria de dar um alô, explicar a importância de se ter primeiro o conhecimento do que adquirir alguma grande planta, adquirir uma caixa de ferramentas japonesa. O conhecimento, gente, a gente tem e ninguém tira. Quando a gente conhece o que a gente vai fazer, tipo o bonsai, a gente sabe escolher melhor os produtos, insumos, ferramentas, plantas. Então com isso a gente economiza muito, porque quando a gente escolhe da forma correta, a gente não tem erros, não tem um monte de uma prateleira enorme de coisa que não vai ter o potencial lá para frente. Então a gente vai ser sempre certo no que a gente precisa. Então vamos investir primeiro em conhecimento, vamos estudar, que é a melhor forma, tá? Então quem não conhece ainda, eu tenho um curso online para iniciantes, né, que é o Como Fazer Bonsai, www.comofazerbonsai.com. Você já vai ver lá a página, explica tudo como que funciona, tem um videozinho explicando quanto que custa. Nesse canal tem um vídeo explicando também no dia do lançamento desse curso. É muito bacana, tá? É um grupo focado em iniciantes, a gente só fala sobre coisas de iniciantes. Às vezes tem bastante coisa que não é tão iniciante, né? Vamos lá. Mas a gente foca no iniciante, né? E de uma forma que o conhecimento acaba ficando muito barato, tá, gente? Então nesse ano, fica um ano com todo o material do curso para iniciante, vai pagar menos do que uma pizza por mês, ou menos que um cafezinho por dia. Adoro essa comparação, que é muito boa, tá? Temos um grupo de WhatsApp onde a gente se comunica o tempo todo, fala a todo mundo dentro do grupo, somente os alunos, tá? Bem, voltando, vamos lá, já fiz a merchan, vamos embora. Então, qual seria a grande diferença entre pasta selante e pasta cicatrizante? Bem, a pasta selante é uma pasta lisa, tá? Então ela não é porosa e ela não deixa o corte respirar. Então ela fecha mesmo, tá? Ela serve para bloquear a umidade. Bloqueou a umidade, não passa mais nada ali. Não passa, não entra, não sai, não faz mais nada, tá? Uma das coisas mais antigas usadas foi o piche, né? O piche Então, gente, essas informações todas que eu vou dar para vocês veio do Pedro, tá? Então, ele foi falando para mim, eu fui fazendo um script que eu tô aqui na minha frente, vocês não estão vendo, mas é dessa forma, tá? Muito obrigado, Pedrão, de forma muito carinhosa, sempre atendendo as perguntas, mas amigo é para isso mesmo, né? Então, ela vai servir o quê? Para bloquear, né? Ela não tem inseticida, não tem fungicida, que já é diferente a pasta cicatrizante, que ela tem esses dois, certo? E ela é mais pastosa. Então, ao secar, ela deixa respirar a parte cortada. Além de que ela não seca totalmente. Entende? Então, é por isso que o calos que se forma para fechar, ele continua crescendo. Então, a pasta cicatrizante, ela permite ao calos cicatrizar e tapar as feridas, porque ela deixa seguir o caminho, aquele calos continuar, tá bom? Então, a selante apenas tapa, protege só contra as intempéries, chuva, sol, que não fica rachando a madeira e só isso. Mas geralmente o calos não se forma. Se ele se forma, até com aqueles piches e tudo mais, ele não passa de uns 5 milímetros, é coisa muito pequena, que acaba se formando e para. Não é estimulado como é com uma pasta cicatrizante, tá? Então, isso ocorre porque o floema e o xilema, quando ele seca totalmente, que seria a área de alimentação, ele para. Então, a cicatrizante, ela mantém essa umidade interna e onde o calos continua. Entendeu? É basicamente isso. Questão de umidade
para poder continuar fechando esse cálus, tá? Então o inseticida e o fungicida vai proteger principalmente o floema e o xilema, que contra o fungos e insetos. Muitos insetos fazem ninho ali embaixo da casquinha e aonde acabam até se alimentando do floema e xilema, tá? Então o que acontece? Mesmo eles fazendo ninho, eles destroem toda aquela parte que é onde deveria cicatrizar, né? Uma coisa muito antiga que se usava como fungicida, sulfato de cobre, mas parece que agora não se usa mais. Existem outros materiais que é mais interessante para esse tipo de uso, tá? Então ele com isso o que acontece? Ele aumenta muito a eficiência na cicatrização. Não tem mais aquela situação de que pode ser que não vá cicatrizar, né? Ele pode cicatrizar de alguma forma, ele vai ser na máxima situação que se possa fazer. Mas isso aí, o que acontece? Depende de um monte de coisa, tá? Existem algumas coisas que vão fazer, alguns fatores que vão fazer essa cicatrização ser mais rápida. E entre elas é o tipo da planta, qualquer espécie, a idade da planta, o local da ferida, se é mais em cima, se é mais embaixo, se existe um tratamento, dependendo do que está sendo usado ou não. Então, varia muito. Não tem como a gente dizer em tanto tempo, nessa época vai ser em tantos dias, ou nessa espécie e tal. Existe experiência, cada planta vai reagir de forma diferente, mas reage, tá? Então, esse cálus só vai se formar se a planta não secar aquela parte ali, tá? Ele estava comentando, inclusive, se a gente pegasse e colocasse um plástico em cima, onde se mantivesse úmido, também seria interessante. Porém, aquela parte é fotossensível, então batendo o sol direto poderia dar algum problema, também acabaria secando. Uma forma que há muito tempo já foi falado aqui, várias pessoas já conversaram sobre isso em alguns outros lugares também, que era colocar o papel alumínio, né, eles chamam de papel prata, em cima, pode até colar em cima, só que o que acontece é que aquilo ali pode manter uma certa umidade, só que com o tempo, o sol batendo, acaba secando também. Então isso é um problema também, mas se fechar bem, usar uma pasta embaixo, cicatrizante, é uma forma melhor até de fechar, sendo que acaba selando a parte da madeira cortada, mas a parte em volta onde estaria o xilema e floema, onde faria a formação do cálus, continuasse, tá? Então é uma forma sim de fazer com que aconteça isso daí. Se fosse usar um plástico, teria de ser um plástico opaco, né, ou escuro, por causa exatamente da fotossensibilidade, tá bom? Então normalmente é isso daí, tá? Eu não sei se ficou alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só fazer a pergunta aí embaixo nos comentários, ok? Gostaria de pedir, quem gostou desse vídeo, por favor, vai lá e dá um gostei, tá? Quem não se inscreveu também é só se inscrever no canal, né? Todo dia tem vídeo. E é isso daí, tá, gente? Então, só fazendo então um resumão. Cicatrizante, ela tem fungicida, inseticida e ela se mantém por mais tempo úmida, aonde favorece o crescimento do cálus por cima da ferida, que é esse o nosso objetivo, em fechar a ferida, né? A pasta selante só tem o objetivo de realmente fechar, lacrar aquela ferida. Não tem como objetivo fechar a ferida aonde não vai ter esse cálus se formando, tá? Geralmente pastas mais secas, pastas mais duras, acaba sendo dessa forma. Então, a parte de cicatrização acaba sendo essa aqui, a pasta, ela é um pouco mais pastosa e deixa respirar aquela área, porém ela sela também, né? Não vai dizer, mas aí não vai selar, claro que sela, tá bom? Então é isso daí, tá? Não vamos usar mais piche, não vamos usar coisas que não, né? Se existe, gente, um material bacana para se usar, estudado por isso, não é uma coisa assim,
Porque eu já ouvi falar, o pessoal dizendo, ah, mas eu acho que a pasta selante não interfere, é besteira usar. Igual um monte de gente fala sobre questão de hormônio enraizador e tudo mais. Vários mitos que as pessoas acabam achando que estão dizendo, ah, eu nunca usei, então eu não preciso usar. Pasta selante, um monte de gente fala isso aí também. Porém, o que eu estou falando para vocês é um vídeo feito em cima de relatos de um profissional da área que trabalhou em grandes empresas. Então, gente, tá? Agradecendo ao meu amigo Pedro Pereira, tá? Pelas várias dicas, pela gentileza de ceder com grande agrado toda a informação, tá? E é isso daí, pela consultoria. Muito obrigado, meu amigão, e obrigado a todos. Gente, não esqueça, quem não se inscreveu ainda, aí ó, a bolinha vermelha, se inscreve no canal. Abração, até o próximo vídeo.